Olá, muito boa noite para vocês. Estamos começando o programa Jogo Aberto neste sábado aqui pela TV Tarobá de Londrina e nós estamos entrando definitivamente nas eleições 2024, na cobertura da TV Tarobá nas eleições 2024. Esta semana nós já tivemos reunião com os candidatos ou com alguns ainda pré-candidatos a prefeito, que tem datas ainda a serem respeitadas no calendário eleitoral, mas o clima que está aqui dentro da Tarobá é clima de eleição. Já tem movimentação de pré-candidato, já tem reportagens, já tem discussão de regras e debate. E esse debate vai acontecer no dia 8 agora, de agosto, às 10h30 da noite aqui. Eu serei o mediador desse debate e todos os candidatos que estão aí na disputa vão participar. E para falar sobre esse e outros temas relacionados às eleições, nós convidamos o nosso querido professor Mário Lepre, cientista político, mais uma vez está aqui conosco. Mário, boa noite, prazer te receber aqui de novo. Prazer é meu, Fernando. Boa noite a todos os telespectadores da Tarobá. Mário, importância do debate, você que acompanha há tanto tempo, sempre comenta nossos debates aqui para essas eleições municipais. O debate, ele dá o start, né, Fernando? Então, e principalmente a Band tem essa característica de ser o primeiro debate sempre, né? E isso já vai se tornando algo histórico, né? Exato. Isso é bom. Por quê? Porque aí quando vem o debate da Band, significa que o negócio já começou e todo mundo vai ter que se apurar, né? Para poder fazer alguma coisa de bom, né? E é interessante, né, Mário? Porque no debate é que a gente desnuda o candidato que até então só está se apresentando com suas equipes de marketing, né? No monólogo. Ali, nos questionamentos que a gente faz e que os outros candidatos fazem entre si, aparece um pouco mais da real, né? No debate, eu acho até que quando começa, né, efetivamente a campanha, que é justamente com o debate, as equipes elas têm que fazer uma preparação diferente, né? Por quê? Porque o candidato ele vai ser interpelado por coisas que muitas vezes ele não está. Se ele não estiver preparado, Exatamente. Pode ser algo extremamente ruim para o início da campanha dele. E aí a preparação ela vai nessa direção. Então nós temos que tentar analisar e pegar todos os pontos que podem vir a ser questionados no debate. Isso. Aí tem pontos fracos, tem questões, a gente não sabe, né? Um debate, por exemplo, em 2020 teve o Boca Aberta, né? Que com a presença do Boca Aberta você tinha aí uma incógnita, né? Aí você não sabia direito. Até segurança a gente tinha que chamar para reforçar. Então, quer dizer, ali a expectativa é muito grande. Por quê? Porque uma casca de banana no debate... porque para a gente aqui, por exemplo, é muito fácil, né, Fernando? A gente está aqui, você está... não que haja controle, não existe, mas a gente tem... você está respondendo coisas que estão dentro de um script, Exatamente. né? Olha, o que você acha disso? No debate você não vai perguntar o que você acha disso. Dificilmente. Debate, qual é a sua proposta? Exatamente, principalmente aqueles que estão apontando nas pesquisas, né, nas lideranças e tal. Esses têm que tomar algum cuidado. Pode vir alguma pergunta que o cara não pensa, né? Exatamente. De repente, por que você está sendo apoiado por fulano? Então, isso joga. Mas isso tem a ver com Londrina, mas o cara tem que estar preparado para responder. Por quê? Porque pode ser uma casca de banana, se ele não souber exatamente, né, a direção que ele toma na hora que ele começar a falar, ele pode se confundir, falar alguma coisa que gera uma réplica que faz com que a situação fique pior. Então o debate é muito bom por conta disso, né? Mário, os temas que a gente deve tratar, quais os temas que você acha que vão ser tratados nessa campanha? Tema de saúde, nós temos inclusive o prefeito Marcelo Bellinati, que não pode ser mais candidato, né, porque ele já foi, mas ele tem candidata, né? Tem candidata. Então, você acha que a administração municipal, ela será uma referência para a pauta da campanha? Ela vai ser uma referência para a candidata do prefeito. A candidata do prefeito, ela deve praticamente vestir todo o figurino da administração, com certeza já está fazendo isso, trazendo todo o portfólio que a administração tem, e essa é a pauta dela. Então, a segurança dela vai ser manter o debate nessa linha, e ela vai querer trazer todo mundo para essa linha aí, porque é a forma como a defesa dela, né, da administração, vai ser questionada, e ela vai ter que trabalhar nessa linha que é o ideal para ela. Os outros vão... a tentativa
trazer a administração, mas ver o que Londrina está precisando, onde está faltando alguma coisa, como é que a gente pode ter uma abordagem em determinada direção que não está sendo satisfatória. Sim. Então, tem questões aí do centro de Londrina, né, que é bastante complicada. Calçadão, aquelas pessoas que estão no centro. Moradores de rua. Moradores de rua, exatamente. Questões de saúde vão aparecer, sem dúvida. Questão de educação vão aparecer. Pode aparecer com pauta ideológica ou não, aí depende muito, né? Mas isso tudo é algo que vai estar no script. Qual vai ser a estratégia de cada candidato? Aí a campanha deles vai posicionar. Então, uma coisa é certa. A candidata do prefeito, ela vai, sem dúvida alguma, abarcar a defesa da administração, e os outros candidatos, de uma forma ou de outra, vão tentar fazer um contraponto. Isso. Eu acredito que muitos até trazendo algumas coisas de novidade, né, de diferenças em relação à administração atual. Exato. Mas que vai, sim, ter um jogo nessa linha, não tenho dúvida. E eu não sei se você concorda, Mário, com esse raciocínio, pelo que a gente acompanha historicamente das eleições em Londrina. Eu não me lembro de uma campanha onde os pré-candidatos que se apresentaram estavam num certo pé de igualdade. Não tem nenhum disparado lá na frente, como aconteceu na eleição do Marcelo, porque ele ganhou no primeiro turno, né? É isso. Estava disparado. Foi prefeito e tudo mais, depois tinha sido vereador, ganhou a primeira, depois ganhou a segunda. Você concorda que está mais assim, redistribuído o eleitorado, está mais assim, um aparece com 15, outro aparece com 18, outro aparece... A coisa está meio assim no empate técnico, nos 3, 4 primeiros ali, que as pesquisas apontam? Exatamente, que é agora que vai ser definido, né? Então, é exatamente, porque o que a gente tem aí, até hoje, por exemplo, você tem assim, olha, está muito aberto, mas já não está mais tão aberto como no começo do ano, né? Por quê? Porque já começam as composições. Sim. Então, quando vem as composições, os apoios, vem os partidos, vem as conversas, vem as lideranças, então o negócio vai estreitando. E aí você já tem, então, aqueles que a gente percebe que tem mais condições. Então, isso a gente já mais ou menos tem na mira, né? Há candidatos que a gente percebe que são candidatos competitivos para ganhar. E há candidatos que, né, vai ter aquela rabeira, né? Exato. Agora, que é uma característica de Londrina e que não ocorreu em 2020, mas em 2020, né, Fernando, teve a questão da pandemia, o candidato à reeleição é uma coisa diferente também, você não conseguiu fazer campanha direito por causa da pandemia, né? Lembra que a gente fazia lives, né? É verdade. Então, então é um pouco diferente, né? E você tinha um candidato à reeleição bem avaliado, e a gestão da pandemia era muito o foco da época. Tinha pauta. Então, ficou difícil aquela eleição. Aí o Marcelo acabou ganhando com uma surpresa, né? Ele teve uma quantidade no primeiro turno, né? É verdade. Então, isso foi algo diferente para Londrina. Aquela eleição de 2020 foi diferente. Perfeito. Agora, essa me parece que retorna ao quadro normal de Londrina, que é, sim, um acirramento, né? Que eu acho bom. Eu acho melhor. E eu olho também, Mário, para esse quadro que a gente tem. Nós temos lá o Thiago Amaral, deputado estadual, PL. O Thiago, interessante, ele passou pelo PSB, que é um partido mais alinhado à esquerda, e hoje está no partido conservador, concorda? Ele está no PSD. Aliás, ele está numa coligação, numa frente, né? Ele está no PSD. PSD do governador Ratinho Júnior e o PL do Felipe Barros, que declarou apoio para ele do ex-presidente Bolsonaro. Como é que você avalia, vamos falar dessa chapa, porque nós vamos falar das outras também, essa composição tem alguma contradição ali ideológica ou não? Eu acho assim, Fernando, o Thiago foi do PSB, mas por quê? Porque o Brasil, eu acho que hoje andou mudando um pouco isso, né? Mas nós não tínhamos uma característica forte no que diz respeito ao alinhamento ideológico dos partidos. E aqui no Paraná, o PSB era muito vinculado ao Ratinho. E o Thiago Amaral, ele sempre teve a linha dele atrelada ao governador. Então, ele nunca... isso foi bom para ele, inclusive. Né? E ele traz isso, inclusive, para a campanha. Ele vai trazer isso para a campanha, sem dúvida alguma. Então, esse fato do PSB lá atrás não dá exatamente a ideia de uma... Vamos imaginar assim, uma mudança de posição do Thiago. Me parece que não. O Thiago sempre teve uma linha bem mais à direita e isso é uma característica dele. Ele, inclusive, fez campanha para o Jair Bolsonaro em 2022, né, junto com a campanha dele, né, da propaganda dele. Né?
Então, ele não é assim, ele está muito forte alinhado nessa linha que é bem dele mesmo. O PSD é um partido que tem a ver exatamente com isso, que é uma característica do Brasil, né? Que é um partido que é um centrão. Né? É uma característica do Brasil e o Ratinho está no partido, ele, obviamente, como está vinculado ao governador, está no PSD. A questão é exatamente que ele foi o candidato escolhido, né, pelo Felipe, né, de uma certa forma, pelo PL, que aí agrega, né, tenta trazer para ele, para o Thiago, essa linha toda que traz o Bolsonaro, traz a direita em peso. Né? Então, acho que agregou muito ao Thiago Amaral. Mas aí vem as outras questões. Por exemplo, nós temos União Brasil. Isso. Do Sérgio Moro, do ACM, que tinha lá, teve um problema ali. O Jairo Tamura chegou a lançar a pré-candidatura dele, abrindo mão até de um possível cargo de deputado estadual. Isso. Né? E aí veio o André Trindade, quer dizer, o André Trindade estava até antes, mas depois o André Trindade voltou e desistiu, né, para abrir mão para um apoio também aí nessa. Quer dizer, então você tem um outro partido com características também de centro, né, Mário, que é o União Brasil, de centro-direita ali, né? Centro-direita. Mais direita. E você vê uma outra subdivisão que é na própria coligação ali que vai estar a Maria Tereza, do PP. O PP também sempre foi um partido de centrão. Centrão. A Maria Está Tereza no governo do Estado. O Ricardo Barros é secretário. É uma... Você entende? Aí eu acho que o PP está mais... A lógica do PP de lançamento da Maria, eu acho que o Marcelo abraça, mas tem a ver muito com a posição do Ricardo Barros, que é o... Vamos dizer assim, o cacique, a gente fala essas palavras, né? Do PP, que resolveu se posicionar. Né? Então, ele resolveu se posicionar e aqui em Londrina, como o prefeito é do PP, então ele resolveu essa linha. O Thiago Amaral, eu acho que ganha muito quando, né, a questão do União Brasil, o Jairo Tamura era do PL. Era. Então, era do PL, aí quis, né, a ideia de eu quero ser candidato. E eu acho que todos têm essa ambição e todos têm esse direito. Né? Mas no PL não tinha lugar, então ele acabou indo para o União Brasil. Houve um problema porque o Sérgio Moro estava numa situação ruim no União, não é que no União, ele estava numa situação ruim no mandato. Exato, ele podia perder Ele podia perder o mandato e nós teríamos aqui uma eleição para senador, inclusive. Exato. Poderia ser agora uma eleição para senador, na vaga do Sérgio. Mas ele recuperou. Então, houve lá os entendimentos, o TSE entendeu que o mandato é dele, isso foi sacramentado. Quando acontece isso, ele como senador do União, aí ele retoma o partido. Aí ele retoma o partido, o Francisquini acaba tendo que ceder algumas coisas, e aí muda tudo dentro do partido. E o nome do Sérgio Moro em Londrina é o André. André Trindade. Exatamente. E aí, se o União vir com a chapa do Thiago, o que ganha muito é o peso do horário eleitoral, o peso, né, porque são partidos que têm muitos deputados, então tem muito tempo de TV, né, então tem estruturas fortes. E vem o peso também do Sérgio Moro, não tenha dúvida, para Londrina, né? E o André Trindade então, quer dizer, ganha muito. Vai se compondo, né? Vai se formando uma frente. Vai se formando uma frente que tem uma expectativa grande. E isso agrega, Fernando, porque quando você fala assim, qual a expectativa dos candidatos? Você olha e analisa. E ao analisar, a expectativa é que gera apoios. Sim. Então, tem gente querendo chegar. Se tem gente querendo chegar, é porque você tem uma candidatura forte. Claro que nós estamos analisando sob a perspectiva política, né? Uma análise de partidos e tudo mais. Né? E daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos falar das outras candidaturas. Barbosa Neto, Coronel Vila, que está aí, Tercílio Turini, candidato do PT, a Isabel, muito mais daqui a pouco aqui no nosso Jogo Aberto. Voltamos em instantes. Jogo Aberto está de volta aqui pela TV Tarobá de Londrina, conversando hoje com o professor Mário Lepre, cientista político, falando sobre o cenário aí das eleições municipais. A gente analisava algumas configurações, alguns movimentos políticos que redundaram nas pré-candidaturas que a gente está vendo. Já teve candidatura confirmada, que é o caso do PT. O PT já fez a convenção aqui em Londrina e definiu o nome da Isabel, inclusive com a própria vice ali, que é uma candidata
da coligação ali do Partido Verde. Mário Lepre, a Isabel Diniz, que é uma professora, ela tem um histórico de trabalho ali, de militância e tal do PT, mas nas pesquisas ela não está tendo destaque. Eu perguntaria para você o seguinte, o PT hoje tendo a máquina do governo federal, não é? O presidente Lula fazendo aí acenos para todas as grandes capitais, você acha que vai ter participação do PT em Londrina de corpo assim presente, ou de repente vai fazer um segundo turno apoiando alguém? Apoiar alguém no segundo turno, só se for o Barbosa Neto indo para o segundo turno. Né? Porque outros... nem o Melinati, nem a Maria Tereza? A Maria Tereza, pode ser, de repente, contra o Thiago, né? Que eles... A direita e a esquerda, aquela coisa? Alguma coisa nessa linha, né? Candidatura do PT, o PT tem que ter candidato, né? Em algumas capitais, inclusive, eu acho estranho, né? São Paulo, você não vai ter candidato, né? Vai apoiar o Boulos. O Boulos, né? e a Marta Suplicy. E a Marta Suplicy na vice, né? Agora, a candidatura do PT aqui em Londrina, ela é uma candidatura com dificuldades, isso a gente sabe, né? Tanto é que já foi feita a convenção, né? Exato. Porque quando você faz a convenção muito cedo, significa que você já meio que está com aquilo que você tem. Sim. Então, não tem muita abertura para mais, para agregar, né? Então, já meio que está fechado ali. Ela é uma líder comunitária, né, de igreja, né, trabalha com igrejas, etc., que é uma característica do PT, das comunidades eclesiais de base. Né? Então, tem muito isso. E é uma candidatura de esquerda. Para Londrina, Fernando, nós tivemos aqui no ano 2000 um segundo turno entre o Nedson e o Barbosa. E aí você tinha praticamente um Londrina meio que na esquerda, né? Nós tivemos o prefeito Nedson, 2 mandatos, o Sheida, que também ganhou a eleição pelo PT, mas eu acho que hoje, para Londrina, está totalmente fora daquilo que é uma visualização prática da coisa, né? Perfeito. Pragmática, eu não consigo visualizar a esquerda fazendo alguma coisa. E o Barbosa? O Barbosa, ele foi prefeito de Londrina, não é? Conseguiu vitórias na justiça para poder ser candidato, inclusive, né? Ele teve problemas lá atrás, sob a perspectiva da elegibilidade. Mas agora ele pode ser candidato. Pode. E está aí, e me parece que é uma das forças que também estão aí, né? Ele tem um bom discurso, o Barbosa é articulado, é jornalista, apresentador, então ele fala bem, e isso pode também trazer aí, jogar ele nesse bolo, né? Nesse molho que a gente falava no começo. Ele pode aparecer, eu acho até que ele vai tentar essa estratégia, de tentar liderar um pouco a esquerda em Londrina. Embora ele não seja um cara totalmente de esquerda, ele é mais popular, assim, no sentido... Isso. Mas eu vi alguns posts dele junto com o presidente nacional do PDT, que, na verdade, vai nessa linha, né? Isso. Então, eu acho até que ele vai... Até para achar um lugar... Eu acho até que é razoável isso, tá, Fernando? Porque você vai disputar uma eleição. Qual é o meu lugar na eleição? Exato. Tá certo? Então, qual é o lugar dele? Ele olha para isso, ele é um cara inteligente. Ele olha para isso e fala, qual é o meu lugar na eleição? Bom, eu acho que eu vou ter que pegar essa fatia da esquerda. Sim. Que o PT está bastante... que o PT está bastante desgastado. Então, quem sabe eu não consiga ir por essa linha. Sim. Eu acho que vai ser a tentativa dele. E o Tercílio Turini? O Tercílio... MDB, né? O Tercílio sempre foi um político bastante antigo aqui em Londrina, vereador várias vezes, vários mandatos, né? Teve uma vida pública em Londrina muito grande, né? Foi superintendente do HU, na Secretaria de Saúde, foi deputado por alguns mandatos. E sempre com alguns temas que ele trouxe, né? Ele, inclusive, quando vereador, foi aquele que trouxe a ideia de um plebiscito para a venda da Sercontel. Foi, ele e a Elza Corrêa, né? Então, tem algumas coisas no Tercílio que joga ele, né? Essas questões aí do pedágio, por exemplo, joga ele. Agora, para Londrina, ele vai tentar aparecer como um nome que eu até vi um post dele também, e ele diz assim, o governo federal tem um candidato, a direita tem um candidato, mas ele quer ser o candidato do povo, né? Como se fosse assim, não estou vinculado a nada, sou o candidato, né, das pessoas. Ele está se colocando assim. Ele tem que achar o lugar dele também, né? Eu acho um pouco mais difícil, por quê? Porque o eleitor, no caso do Barbosa, eu acho um pouco mais fácil. Por se colocar ali à esquerda. Eu acho que o Turini não faria isso. Agora, o Coronel Vila, que me parece que é uma das novidades. Novidade. Porque o Barbosa é político, o Tercílio é político, a Maria Tereza está apoiada pelo Marcelo, o Thiago Amaral político,
A Isabel está num partido que é governo. Sim. Mas o Vila me parece uma novidade para o eleitor olhar e falar assim, ué, mas ele militar, né? Isso. Os militares muito alinhados com o ex-presidente Bolsonaro. Isso. Nós temos já um candidato apoiado pelo Bolsonaro. Como é que vai ficar isso aí, Mário? Ele vai, eu acho que muitos dos votos dele são votos que estão na direita. Então, isso é algo assim, né? Vai captar esse voto. Tá no PSDB, parece que tem o apoio do Beto Richa, né? Tem essa... e eu acredito que é um nome que pode, por exemplo, levar a eleição para segundo turno. Então, por quê? Porque... uma estratégia. Leva a eleição para o segundo turno. Por quê? Porque acaba que tem um voto que poderia ser dado, por exemplo, para o Thiago. Né? Um voto me do parece Thiago. que ele vai atacar, pelo menos nas entrevistas que a gente fez aqui, ele... Né? Então, vai ser uma estratégia dele. Por quê? Porque ou você ou eu. Né? Eu não sei, mas... Né, a estratégia, cada um tem a sua, mas que ele tem um público que é um público mais de direita nessa linha, né, por causa de segurança pública, né? Sim. Fernando, segurança pública no Brasil é uma coisa muito pesada, né? E não que define eleição, mas ela sempre é algo que vai ser linha de frente. E ele vai apresentar nessa linha, claro. Eu acredito que divide voto. Mas a estrutura de campanha, né, os apoios efetivos, né? Eu imagino que o apoio do Jair Bolsonaro é importante, e se o Jair vier para Londrina e for a equipe, né, do Thiago Amaral e o PL nessa, né, embarcado e ir nessa, eu acredito que isso pode dar um up na campanha bastante significativo. O eleitor, o telespectador tem que ficar atento, porque... Às vezes, um movimento aqui ou ali pode definir, né, Mário, o cenário para as eleições. Mário, uma outra coisa importante, depois eu quero falar um pouco de Câmara também, Sim. Mas uma coisa importante são os tempos de televisão, né, Mário? Apesar de toda a questão da rede social, os próprios marqueteiros políticos que estão aí, conversei com alguns nessa semana por causa do debate, e eles estiveram aqui na Tarobá. E eles veem pelo questão local, né, pela TV local muito forte, o jornalismo local é muito forte, eles entendem como sendo a principal chave o tempo de televisão, a exposição em televisão. Como é que você avalia isso e quais são aí os tempos, os partidos que têm mais tempo de televisão? Por que é importante? Porque, na verdade, quando se fala da rede social é muito importante, sim. É fundamental. Agora, o que vem na televisão repercute na rede. Então, e aí você faz a campanha para a televisão já fazendo para as redes. Isso. Então, você meio que dirige, né, a sua força. Então, não tenha dúvida disso. E, obviamente, que muito tempo é bom, claro, é melhor. Agora, você tem que saber usar muito tempo. Então, por exemplo, se você tem uma coligação, o PL tem a maior quantidade de tempo. O PT também tem uma quantidade grande. Aí a coligação é que vai definir. Então, se você tem o PL junto com partidos, PSD, que tem também tempo, mas se você tiver mais partidos com tempo, você tem um caminhão, né, de propaganda na televisão. Agora, você precisa saber usar isso, porque não adianta você ter um caminhão de tempo e não ter um conteúdo significativo, porque senão você fica rodando no vazio. E isso também é um tiro no pé. Então, campanhas, às vezes, com tempo de TV menor, mas bem amarradas, podem também ter sucesso. Então, mas eu acredito que, como essas campanhas são muito profissionais hoje em dia, então o profissional ele sabe o tempo que ele tem, ele sabe usar, e ele olha para aquilo lá e fala, bom, então nós vamos distribuir assim. E bem amarrado, né, o profissional ele vai conseguir fazer com que o candidato, com maior tempo, né, porque o profissional sabe disso. Né? Se eu tenho esse tempo, eu vou saber usar, vou saber colocar exatamente as coisas que são importantes, e aí acaba dando um recado de forma mais tranquila do que o cara que tem menos tempo. É verdade. Mário, e nós temos também o candidato do Republicanos, né? O Diego Garcia. O Republicanos é até um partido bem posicionado nacionalmente, né, Mário? Mas aí tem a candidatura local aqui também. O Republicanos é um partido que elegeu uma quantidade grande de deputados, esteve na coligação do Jair Bolsonaro. Hoje é um partido que trabalha aí no Centrão, tá nessa linha do Centrão, né?
Aqui em Londrina, o Diego ele é um nome conservador, né? Ele tem essa pegada vinculado à igreja, né? À Igreja Católica. Ele é um deputado federal, ele veio para Londrina, então, na verdade, ele tinha já o seu grupo político na região norte do estado, norte velho ali, né? Bandeirantes, Andirá. E aí ele veio para Londrina, transferiu o domicílio para cá, e já há algum tempo ele já se elegeu deputado, já falando, né? Deputado de Londrina e tal. Eu acho que ele reforça o nome dele aqui, porque o indivíduo que é deputado, né, os deputados, eles têm uma vantagem. Deputados que é o deputado senador, que são do Poder Legislativo, eles têm uma vantagem. Qual a vantagem? Eles podem concorrer a outro cargo sem renunciar ao cargo do Poder Legislativo. E não perde o mandato. Não perde o mandato. Então, por exemplo, no caso dele concorrer e não for vitorioso, ele continua deputado. Perfeito. Então, eu acho que a jogada aí é o Republicanos vir com essa linha da direita, divide um pouco também, porque a gente estava falando, né, do Vila, estava falando do Tiago, aí vem agora o Diego, que é mais ou menos essa faixa aí, né? Tem perfis ali. Que tem perfil. O próprio Diego apoiou muito o Bolsonaro, né? Eu me lembro que ele trouxe o Bolsonaro para Bandeirantes no ano de 2022. Chegou a ser vice-líder na Chegou, ele trouxe o Bolsonaro aqui em 2022 num evento que teve no Santuário, lá em Bandeirantes, São Miguel Arcanjo. Então, ele trouxe, ele veio com o Bolsonaro, ele caminhou pela exposição com o Bolsonaro. Exato. Então, de uma certa forma, ele também tem essa entrada nessa área, né? Exatamente. Que é uma área que está dividida aí. Mas eu acredito que quando você fala desses candidatos de direita, tanto o Vila quanto o Tiago e o Diego, eu diria para você que o apoio do Bolsonaro é que decide. Perfeito. É quando ele chegar aqui apontar, e ele vai apontar para o Tiago Amaral, por conta do Felipe, então já foi feito esse acordo, e não só em Londrina, né? Maringá tem um acordo, Curitiba, Foz do Iguaçu, então PSD e PL fizeram esse acordo, e aí ou o nome na cabeça ou na vice, né? Perfeito. Essa é a ideia, né? Perfeito. Então, Mário, infelizmente o nosso tempo terminou, quero te agradecer muito, mais uma vez, pelas análises aí, e vamos falando de eleições agora até o dia. Vamos, sem dúvida alguma. Perfeito. Um abraço. Um abraço para você. Obrigado a você que nos acompanhou. Eu volto segunda-feira no Primeira Hora e você fica agora com o Jornal da Band. Tchau.